Olá, boa noite a todos. Que prazer tê-los aqui nessa noite. A gente vai se sintonizando, como o Daniel disse, aí comentou, como a gente comentou, está sendo gravado. Então, quem quiser deixar a câmera ligada, deixa. Quem não se sentir à vontade, desliga. Mas provavelmente a gente deve passar no YouTube ou nas redes sociais. Como a gente está com a Raquel, de intérprete de Libras aqui, a gente vai fazer um teste para quando os palestrantes estiverem falando, ficar só o palestrante e a Raquel para facilitar as Libras. Então, na hora que os palestrantes estiverem falando, eu ia pedir para todos desligarmos as câmeras, mas não é uma obrigação, todo mundo se sentindo à vontade aqui, né? Hoje, nós estamos reunidos aqui numa segunda reunião do Grupo Indesg. Queria agradecer aqui todos que estão investindo um pouquinho do seu tempo nesse momento tão especial. A gente vem de pandemia, guerras e agora vamos fazer esse encontro com um sentimento de muita esperança, de pensando no futuro, em como a gente pode se unir para agregar e para incluir, enfim, dar o acesso. Quem que vai ser a nossa roda de conversa aqui? Porque isso não é uma palestra, é uma roda de conversa mesmo, né? Nós temos a Cristiane, que ela é a coordenadora da Rede Brasil de Turismo Acessível. Temos o Ednilson, que é professor e consultor em audiodescrição. Temos os nossos administradores do Indesg, né? O Grupo de Inclusão, Diversidade Ambiental, Social e Governança, ESG. Aqui a gente tem a Vanúncia, que hoje ela está responsável pelo chat. Temos a Juliana Risoli, que hoje está responsável pelo tempo. Temos o Daniel, que é responsável pela parte de mídias e tecnologia. Estamos com a Rogéria, administradora também com a gente, para agregar. Temos o Leonardo Leite, para agregar, também administrador do Indesg. Eu vou começar com uma breve descrição da onde eu estou aqui e já vou passar a palavra para a Cris, querida. Eu estou muito feliz mesmo com esse encontro. Acho que é um grupo de voluntários e a gente está se dedicando. Essa reunião tem sido preparada, vem sendo preparada com muito carinho para vocês. Então, a gente se reúne 1, 2, 3 vezes para trazer um conteúdo de qualidade. A nossa intenção aqui é realmente trazer um conteúdo de qualidade. Bem-vindo, doutor Lauber. Então, para todos verem, estou falando assim, quem é Roberto, né? Sou uma pessoa, estou me descrevendo aqui, aí depois a gente vai aprender mais um pouquinho com o Ednilson sobre descrição, audiodescrição. Então, se eu perdi algum detalhe, Ednilson, depois você entra e me corrige, tá? Por favor. Então, estou aqui numa sala, num quarto da minha casa. Sou de cabelos compridos, meio encaracolados, pele branca, estou com uma blusa preta, roxa, tenho um armário preto e um quadro escrito insistir, persistir e nunca desistir, do meu lado esquerdo. Do meu lado direito tem uma caricatura minha e do meu marido. Tenho almofadas amarelas, pretas, vermelhas, álbuns de foto, um telefone retrô em cima de um banquinho preto aqui, de uma mesinha preta. Então, é isso. Eu tentei descrever um pouquinho, passar um pouquinho do lugar onde eu estou, e já vou passar a palavra para a Cristiane. E ladies first, nós combinamos isso. E ela vai falar sobre acessibilidade no turismo, né? Um tema importante que todos nós temos que observar, e temos que nos adequar e também seguimos em conjunto, né? Eu sempre falo, algumas pessoas falam, poxa,
isso aqui não é comigo, então eu não tenho, isso aqui não é comigo, então eu não vou entrar no tema. Mas não é assim, eu acho que é se unindo, dando as mãos, é um colaborando com o outro, que a gente faz uma inclusão efetiva, tem um acesso efetivo, como o Ednilson vai falar para nós, né? Somos todos iguais, pessoas com deficiência, seja física, seja uma deficiência visual, seja auditiva, nós estamos todos juntos nessa empreitada em busca de uma colaboração, de uma forma de colaboração. Então, somos todos voluntários aqui, abraçados, né, por esse tema e envolvidos por esse tema tão importante. Cris, a palavra está com você. Eu vou desligar as câmeras para ficar mais fácil, mas fiquem à vontade. Obrigada. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade do grupo, né, por este convite. Este grupo, né, com profissionais tão renomados, né, é importante você fazer parte, né, de um grupo de pessoas que pensam em inclusão, pensam em diversidade, né, pensam no meio ambiente. Eu estou no meu quarto, né, estou com a logomarca do Indesg atrás. Sou morena, cabelos escuros, uso óculos, estou de brinco branco, blusa rosa, né? Eu vim falar com vocês, é um assunto que eu acredito que faz parte do nosso dia a dia, né? A questão da inclusão, né? Estamos vivendo esta questão diariamente, né? E quando a gente fala de 15% da população mundial com algum tipo de deficiência, eu acredito que é um fator relevante para nós repensarmos, né? E a gente traz um número bem expressivo, 24 milhões e meio de pessoas com deficiência no nosso país, com algum tipo de deficiência, né? Baseado isso no censo de 2010, né? Nós já estamos defasados há 12 anos, né? Então, é um fator relevante quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade. Se a gente falar sobre turismo acessível, a gente tem que reportar um pouco a década de 70, que era a década da reabilitação. Década de 70 a 80, aonde a nível internacional e nacional foram feitos os primeiros olhares na questão da educação especial e da reabilitação física. Então, nós vivíamos naquele período alguns momentos, né? A exclusão, que não existia nenhuma política de acessibilidade naquela época, a segregação, onde as associações de pessoas com deficiência faziam atividades fechadas, né, em comum acordo com familiares, a integração, que começou a incentivar que a pessoa com deficiência fosse para fora, em ambientes que ela pudesse participar de lazer, né? E quando você fala de inclusão, né, quando as cidades começam a trabalhar planos diretores, planos de mobilidade, e favorecem que a pessoa com deficiência saia, né, então ela vá ao emprego, ela vá à escola, ela vá, né, aos meios de saúde, né, de lazer. Então, isso é muito importante porque a gente, às vezes, vivemos a exclusão da pessoa com deficiência, né, ela acaba sendo invisível muitas vezes em nossa sociedade, né. Outra questão que eu acho importante a gente falar são os marcos legais. Em 2004, iniciamos uma nova etapa com o decreto 5296, que ele favorecia muito as questões de atendimento prioritário e a questão de acessibilidade. Foi um marco importante para o incentivo da implantação da acessibilidade no país, através da norma 9050, né? Nós temos a norma revista, agora em 2020, 2021, e a norma, ela se refere a todas as questões aonde você tem que implementar a acessibilidade no transporte, na comunicação, né? E as edificações, hotéis, bares, restaurantes, o comércio, as habitações. Então, os gestores públicos, eles têm que pensar muito mesmo na questão de um plano diretor que seja amplo e que atenda a todos, né, com igualdade. Um fato importante, quando a gente fala do turismo acessível, vocês podem ver que de 1970
para 2010, houve também um salto no que tange ao olhar do Ministério do Turismo. Ele fez uma pesquisa focal em 5 regiões, onde ele conseguiu identificar algumas necessidades e algumas dificuldades do turista com deficiência, né? Pô, eu vou viajar, quais são minhas dificuldades? É o transporte? É a agência de viagem? Ela está preparada? São os hotéis? Eu estou preparado para fazer essa viagem? E conseguiu se destacar naquela pesquisa que os meios de comunicações ainda, né, até hoje, de 2013 para hoje, ainda tem dificuldades de informação. Então, o local é acessível, só que a pessoa com deficiência chega lá pensando que o local é acessível, e só o quarto tem um banheiro adaptado, e o resto não tem, né? Então, quando a pessoa com deficiência pensa nesse sentido, ela tem que se preparar, né? Qual é o meu preparo para a minha viagem, né? Antes, durante e depois. Eu vou ter algum tipo de situação constrangedora? A agência de viagem que eu contratar, ela está preparada para me dar suporte? O hotel tem intérprete de Libras? O hotel tem audiodescrição? Os passeios, as atividades de aventura estão prontas para isso? O que a gente pode destacar com ação conjunta do Ministério do Turismo e alguns municípios, hoje, através do programa Turismo Acessível, nós podemos destacar o quê? Uma ação efetiva do Ministério, um olhar, né, aonde ele quer capacitar gestores, capacitar o trade, preparar a infraestrutura turística para o atendimento. E nós temos um case efetivo no país, que é a cidade de Socorro, que é um destino referência em turismo de aventura adaptado, né? E o que nós podemos falar sobre isso? São ações efetivas de alguns hotéis distribuídos no país, dando referência ao hotel da Rede dos Sonhos, o Campo dos Sonhos, o Parque dos Sonhos, Colina dos Sonhos, aonde são hotéis efetivamente adequados, preparados na questão da capacitação do atendimento, da sua infraestrutura. O que nós temos também de importante para se falar? Quando nós identificamos ações efetivas, quem sai na frente é quem está preparado. A pessoa com deficiência, assim como a gente, está aguardando esta estrutura, né? Este preparo de atendimento. É isso aí, Rô. Minha fala, finalizei. Já finalizou a sua fala. Cris, obrigada pela riqueza de detalhes. Eu acho que essa questão de preparo é muito importante, né? A pessoa que liga para saber, a pessoa deficiente que vai atrás do turismo, ela tem que se sentir confortável. A pessoa que atende desde a primeira ligação, desde o site, dos formulários que a pessoa preenche, eles têm que estar bem preparados para evitar exatamente isso, para trazer efetividade, evitar constrangimento, que eu acho que é a pior questão, essa questão que você trouxe logo no início de parecerem invisíveis muitas vezes, deve ser uma sensação assim que a gente tem hoje o Ednilson aqui, que é uma pessoa com deficiência visual, que ele vai trazer as sensações dele, a experiência dele para a gente viver o que muitas vezes a gente não vive na prática. Mas esse preparo para receber é importantíssimo, é aquilo que realmente conecta as pessoas e que faz com que as pessoas se sintam parte do todo. Então, Cris, muito obrigada. Eu tenho várias perguntas anotadinhas aqui para você, mas eu acho que a gente já traz o Ednilson para falar e depois a gente abre, todo mundo fica à vontade, quem quiser fazer pergunta, é aquilo que eu falei, a intenção não é palestrinha, a intenção é uma roda de conversa mesmo, e todos vão ter acesso, serão incluídos e acesso às perguntas como se sentirem confortáveis. Ednilson, com a palavra, muito obrigada aí pela presença, vocês dois. Boa noite, Roberta. Boa noite aos amigos e amigas que estão participando dessa atividade, dessa roda de conversa. Estou muito feliz de estar aqui e ver
a atitude do grupo INDESG, Inclusão, Diversidade e ESG. Parabéns por esse trabalho. Eu sou Ednilson Sacramento, sou um homem negro de pele clara, uso cabelos cortados rentes, grisalhos, uso uma camisa polo amarela. E eu queria já começar essa conversa falando sobre o meu sinal em Libras. Este é o meu sinal em Libras. É a letra E encostada na maçã direita do rosto. E aí vocês podem... mas por que está apresentando o sinal? O sinal de uma pessoa, geralmente dada por uma pessoa surda, significa, além da própria identificação daquela pessoa junto à comunidade surda, facilita quando você está dentro de uma conferência, dentro de uma roda de conversa, facilita o trabalho do intérprete e da intérprete, porque as falas são iniciadas com os sinais das pessoas. Então, Roberta falou, Cristiane falou, Ednilson falou. Então, eu recomendo para quem não tem ter o seu sinal em Libras. Mas como é que eu consigo? Eu ligo para algum lugar? Não. Você precisa aproximar-se da comunidade surda e, nesse diálogo com a pessoa que você está conhecendo naquele momento, ou você pede ou ela mesma lhe batiza com o sinal em Libras. Então, meu sinal é a letra E encostado na maçã direita do rosto. Então, como eu disse, eu sou Ednilson Sacramento, sou uma pessoa cega, falo de Salvador, sou autor do podcast Cultura e Acessibilidade, tenho formação em jornalismo e atuo muito fortemente na questão da acessibilidade como consultor em audiodescrição. Esse breve relato que Cristiane acabou de fazer sobre o panorama do turismo acessível no Brasil é breve mesmo, porque nós temos muitas histórias, nós temos um cenário muito rico, e eu quero começar falando, antes mesmo de falar da audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade para pessoas cegas e outras, né? A audiodescrição é um recurso que transforma as imagens em palavras. Então, uma pessoa não enxerga, está dentro de uma conferência como essa, com a audiodescrição, no mínimo, ela vai saber quais são as características físicas de quem está falando. Então, isso pode parecer também simplório, mas faz uma grande diferença para as pessoas que não enxergam. Para quem enxerga, já está dado. Eu sei que a blusa é lilás, eu sei que o vestido é vermelho, etc. Quem não sabe, quem não enxerga, não consegue se apropriar dessas informações que são muito caras para quem é desprovido da visão. Então, feitas essas anotações, eu queria dividir a minha fala em dois momentos. Assim. O primeiro é falando sobre a pessoa com deficiência e o turismo, né? Tem um estudo que dá conta de que pelo menos 4 fatores determinam a participação de uma pessoa com deficiência no turismo. É claro que todas as pessoas falam, as pessoas estão viajando. Eu ia pedir para quem tiver com o áudio ligado, por favor, Galaxy 59, se os nossos administradores puderem desligar. Então, a pessoa com deficiência está viajando, sempre viajou. Mas existem, pelo menos, alguns fatores que determinam o ato, a participação dessas pessoas. Eu vou falar muito brevemente. Um é o tempo. Então, para que eu viaje, eu preciso ter tempo para isso. Supõe-se que uma viagem de turismo é uma viagem a partir de tempo livre, de férias ou a negócios, mas depende do tempo. O segundo diz respeito a atendimento. Então, o atendimento é fundamental para a decisão da pessoa com deficiência viajar. Tá? O terceiro são os recursos financeiros. Então, as minhas viagens dependem muito da minha situação financeira. Se eu tenho recursos para viajar, como todas as pessoas. Tá? E um outro fator é acompanhante. O acompanhante, para muitas pessoas com deficiência, é um elemento importantíssimo, porque muitas vezes, por falta dessa companhia, a pessoa com deficiência não viaja. Né? Às vezes por motivo de segurança, às vezes por motivo de saúde, às vezes por ter interesse mesmo em dividir aqueles momentos com outras pessoas.
Paralelo a esses fatores que determinam a participação da pessoa com deficiência no turismo, nós temos outros fatores, como a acessibilidade. Então, se eu não tenho acessibilidade no destino, já é uma razão para eu evitar esse destino, evitar essa viagem, né? A acessibilidade atitudinal, que, na verdade, é aquela maneira de receber, de tratar, de se dirigir às pessoas. Então, a acessibilidade atitudinal é aquela que depende da vontade, do comportamento das pessoas. Ou seja, ela está em oposição ao preconceito, está em oposição à discriminação. Então, atender com acessibilidade atitudinal é atender bem, atender com respeito, é atender com equidade, né? Então, são vários os fatores que determinam a participação de uma pessoa com deficiência no turismo, nas viagens, no lazer. Se existem outros tantos, mas nós vamos ficar por aqui nesses exemplos para poder, mais tarde, a gente trocar ideias com as pessoas que estão nessa atividade, né? E, dentre os recursos que são necessários para que a pessoa com deficiência tenha uma apreciação digna, justa e confortável, naturalmente, a acessibilidade. Existem vários recursos de acessibilidade. Tem a acessibilidade arquitetônica, que dá conta das instalações, né, do meio de transporte, dos meios de hospedagem, e tem a acessibilidade comunicacional. A acessibilidade comunicacional ela tem 3 recursos importantes em todos os ambientes, e aqui, muito particularmente, no ambiente do turismo. Uma é a Libras, a língua brasileira de sinais, que é um recurso fundamental para a integração, para a inclusão e para a efetiva participação de uma pessoa surda. Outra é a legenda descritiva, é a legenda para surdos e ensurdecidos, que é um recurso, naturalmente, nas produções de audiovisual, que ajudam, contribuem para a compreensão daquele conteúdo. E o terceiro recurso é a audiodescrição, nós vamos falar aqui muito brevemente. A audiodescrição, como eu falei, é um recurso de acessibilidade que transforma as imagens em palavras para a compreensão de pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas com baixo letramento, estrangeiros, idosos, idosas. E como se dá a audiodescrição? É um pouco daquilo que nós vimos na abertura aqui dos nossos trabalhos, né? É você descrever o que você vê. E isso no turismo, imagine o papel da audiodescrição na atividade turística, né? Quando nós vamos contemplar a natureza, quando nós vamos para um ambiente de sol e praia, quando vamos para um congresso ou uma competição esportiva, ver é fundamental. Claro que a gente, naturalmente, vai ter outros sentidos para capturar esses objetos, mas a audiodescrição entra aí de maneira muito forte. Então, como eu promovo a inclusão da pessoa com deficiência, e, sobretudo, a pessoa com deficiência visual, no mundo das imagens, traduzindo as imagens em palavras. Então, a partir de agora, eu acho que é uma prática, Roberta, Cristiane e os amigos e amigas que estão aqui, já fazer a audiodescrição. Você não precisa ser profissional da audiodescrição, mas descrever, né? Da mesma maneira que quando você leva um amigo, você diz, olha, estou levando você para o parque tem isso, aquilo outro. Então, a grosso modo, essa é a função da audiodescrição, é traduzir em palavras aquilo que se vê. E isso, naturalmente, depende de uma formação, os profissionais do turismo precisam se apropriar dessa tecnologia, precisam se apropriar desses recursos para que essas pessoas possam usufruir dos destinos turísticos, quaisquer que sejam, né? Pode ser uma competição esportiva, pode ser um show, né? Pode ser uma catarata, uma cachoeira, uma praia, e por aí segue. Então, esses são os primeiros apontamentos que eu tenho. Eu vou falar muito menos, porque Cristiane acho que me impôs isso, já que ela foi extremamente econômica, ela tem muito mais a dizer, e eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu vou respeitar a Roberta e vou ficar por aqui dizendo que é importante que a gente conheça esses recursos e, como a própria Cristiane falou, são recursos que dão conta da inclusão de todas as pessoas. Então, eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para entender a importância da pessoa com deficiência ter
esse acesso facilitado. Obrigado, Roberto. Perfeito, obrigada pelas suas contribuições. Vocês perceberam que os dois foram super objetivos e falavam, Roberto, eu já estou indo. É porque quando a gente estava fazendo o conteúdo para esse encontro de hoje, eu falei que o mais importante eram as perguntas, né? A gente interagir, a gente incluir todo mundo. Então, eu pedi para eles serem bem objetivos mesmo, para a gente ter essa oportunidade. E também a gente vai tentar passar um vídeo de audiodescrição que o Ednilson trouxe para a gente, como que ele costuma e sugere fazer audiodescrição. Eu vou fazer duas minhas aqui, duas perguntas, e a Juliana tem uma, né? Pergunta também, e aí a gente já abre para esse momento. Cris, você que trouxe, vou começar por você, que a sua apresentação é primeiro. Você que trouxe dados, né? Eu acho que é super importante a gente ter dados, uma visão geral de como que acontece a acessibilidade e o turismo no Brasil. Uma das coisas que eu fiquei curiosa é assim, quais os tipos de turismo que as pessoas com deficiência procuram mais, né? De aventura, qual que é aquele que de repente dá mais sensações, né? Porque é o que eu falo, gente, você está ali no Rio de Janeiro, aqui desse lado direito é o Cristo, ele tem esses detalhes. Então, que tipo de cultural, que tipo de turismo que eles mais buscam, né? As pessoas com deficiência buscam, e também quais os estados que têm recebido mais. Eu acho que esses dados são importantes para a gente ter uma visão geral de como que está a acessibilidade de turismo no Brasil. Bom, eu acredito que Rio de Janeiro é a entrada do nosso país, e existe uma infraestrutura positiva nos serviços de transporte, até a agência de turismo da Luciana Bonguardo faz esse tipo de receptivo no Rio, né? Então existe esse atrativo praia. Em São Paulo existe o atrativo cultural. Hoje nós podemos elencar Pinacoteca, Itaú Cultural, Museu da Imigração, Museu do Futebol, preparado, né, para o atendimento, e atrai, né, São Paulo como esse turismo de eventos, ele atrai a pessoa com deficiência também, e principalmente na área cultural. Nós temos Brasília, nós temos dois produtos que foram lançados pela Secretaria de Turismo e junto ao Ministério do Turismo. São dois passeios ligados ao eixo monumental. Você é de Brasília, né? Você deve conhecer, que você morou lá, né? Mas turismo religioso, que seria Catedral Militar, Catedral Metropolitana, aquele Santuário da Boa Vontade. Existe também o outro tipo de serviço que foi colocado, que seria a Torre da TV, o Memorial JK, a Praça dos Três Poderes. Então, assim, estão sendo feitos atrativos, adequações positivas que atraem esse turista. E a gente tem que falar sobre Socorro, né? Socorro é um destino referência em turismo adaptado, né? Aventura adaptada, né? Então, assim, a referência hoje de missões técnicas nacional e internacional é a cidade de Socorro. Perfeito. Eu sempre, é o que eu falei, né? Eu sempre tive, são lugares mais praianos, o litoral, tal. E aí você trazendo Socorro, São Paulo, o estado de São Paulo como o mais procurado pelas pessoas com deficiência, me traz um novo olhar. Sim. Porque na minha visão, é onde tem mar, é onde a gente interage, aventura, até pensei, né? Mas aventura tem Socorro também, não? Sim, sim. Turismo rural, turismo de aventura, um turismo de negócios na região do Circuito das Águas. É assim uma região que está sendo preparada, o entorno de Socorro, com as outras cidades do circuito, estão se preparando e se adequando porque estão vendo que é um consumidor. Perfeito. Não, muito obrigada, Cris.
Eu vou fazer uma pergunta para o Ednilson e depois a Juliana entra também, que eu sei que ela tem uma pergunta, que ela está há semanas com essa pergunta, querendo... Ai, meu Deus. Ednilson, o que eu ia te perguntar? Eu fiz aqui a audiodescrição bem insegura, no sentido, será que eu estou dando os detalhes necessários? Será que eu estou falando da forma adequada? Então, eu simplesmente me entreguei. Falei, eu vou falar do jeito que eu estou mesmo, sentindo... Acho que a audiodescrição viva, né, que é uma coisa... que é você falando e descrevendo, né? Por exemplo, agora, eu estou pegando um copo para beber uma água, então você vai escutar um golinho, só um minuto. Então, ela passa a ser natural na nossa vida. Eu acho que essa é a riqueza de toda a questão. Nesse mundo tão rápido, né, que a gente fala de VUCA, que a gente não aguenta receber áudios de 7 minutos, nos áudios tem que ter 1 minuto, as pessoas têm que ser, nós todos precisamos ter agilidade. Que detalhes você indicaria que numa audiodescrição precisa ter? Você fala, olha, esses detalhes são básicos e quando você for mandar uma audiodescrição, sempre observa quais pontos importantes que traz sensação na hora que você escuta, né? Então, queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Ok, Roberto. Lembrando que Luciana se manifestou dizendo que nem só de praia veio para o Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, o Rio de Janeiro, o cardápio inteiro, né, é fantástico e isso é bom. Nós queremos multiplicidade. Bom, com relação à audiodescrição, Roberta, claro, você fez, tomada pela emoção por esse momento, e é natural que isso aconteça. Num caso como esse, quais são as recomendações que a gente traz? Descreva o que você vê. Então, não adianta você dizer o seu signo ou que ontem você assistiu a um filme legal. Isso não é audiodescrição. Então, basta se limitar àquilo que é visível, àquilo que você vê. A segunda coisa, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou seja, você vai falar depois da mesa, da cadeira, do seu painel, dos objetos decorativos, etc. Então, nesse caso particular, qual é a recomendação? Da direita para a esquerda. E começa cabelos, olhos, os traços que a pessoa tem, cor da pele, se usa óculos, se não usa, se o óculos é um óculos esporte ou é um óculos de grau, a armação do óculos, e alguma característica que você acha interessante revelar. Não é? Ou seja, se está com uma gargantilha, ou você tem uma covinha, porque são elementos que nos ajudarão a compor a sua imagem. Não é? Então, a outra questão é, claro, procurar saber, no caso específico do turismo, de um passeio, de uma excursão, conhecer o seu cliente, a sua cliente. Eu acho que esse é o primeiro momento, porque tem pessoas que enxergam pouco, são aquelas chamadas de baixa visão, e as pessoas cegas que não enxergam absolutamente nada. Então, para cada um... Oi? Para cada uma dessas pessoas, um tipo de recurso, uma dosagem, vamos dizer assim, de acessibilidade. Então, basicamente isso. E na audiodescrição, por exemplo, nas redes sociais, que é uma recomendação também que eu faço, se você quer que outras pessoas, ou que muitas pessoas conheçam aquilo que você está publicando, faça uma breve descrição. Né? Vários elementos importantes que dizem respeito, e a partir daí, você, claro, o ideal seria ter uma formação em audiodescrição, etc, etc. Mas, enquanto isso não acontece, descreva o que você vê, Roberto. Perfeito, muitíssimo obrigada. A gente pretende ter duração de 1 hora, mas se a gente for até 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30 é o máximo, tá? Porque a gente não quer deixar isso cansativo. Então, eu vou fazer o seguinte, a Juliana vai entrar com a pergunta dela, eu tenho a impressão que ele quase respondeu aí, Ju, sua pergunta, que ela está a semana inteira. Depois o Leonardo, o doutor Leonardo, que está pedindo para fazer uma pergunta, e depois ele já logo entra. Obrigada, Ednilson, eu entendi, eu sem saber, sem ter essa aula, eu comecei de cima para baixo, eu só não sei se eu comecei da direita para a esquerda, mas vai ficar um aprendizado aí para sempre. Obrigada. Ok.
Boa noite a todos. A minha pergunta para o Ednilson é o seguinte: como a gente tem diferentes pessoas com a deficiência, tem alguns que nascem com a deficiência, outros a partir de um certo momento. O audiodescrição tem diferença para essas pessoas? Não. Boa pergunta essa. Você deve descrever indistintamente, né? Não importa se a pessoa tem uma cegueira congênita ou se tem uma cegueira adquirida, né? Aí as pessoas perguntam, poxa, mas para que eu vou dizer que é amarelo? Por que eu vou dizer que é verde, que é rosa? Não importa. Até mesmo porque, primeiro, a pessoa que não enxergou vai fazer associações para compreender aquilo que você está falando, aquilo que você está descrevendo, né? Ou fazer associações com sentimentos. Tem pessoas que associam o vermelho com paixão, com sangue, não é? Tem pessoas que já associam o amarelo com o sol, e assim sucessivamente. Então, ao fazer a audiodescrição, você deve fazer indistintamente, usar uma linguagem clara, usar uma linguagem objetiva, até mesmo porque, geralmente, você está fazendo a audiodescrição das coisas que estão em movimento, não é? Então, você está, a Luciana, passeando aí fazendo sei lá, vai levar uma pessoa que não enxerga para o aquário, vai levar para um determinado atrativo da cidade. Então, tem que ser objetivo e dizer exatamente aquilo que é mais importante para a compreensão daquela pessoa. E falar cores e todos os detalhes possíveis, Juliana. Obrigado aí pela pergunta. Doutor Leonardo, você quer entrar? Quero sim. Obrigado, Roberto. Bem-vindo. Obrigado. Eu vou começar tentando me descrever aqui. Eu sou Leonardo, um homem de 1,90 m, de pele clara, de cabelos que eram castanhos claros, agora são grisalhos, olhos verdes. Eu estou em camisa polo, verde, sentado no meu escritório em casa. Atrás de mim, uma parede branca e alguns livros em algumas estantes. Eu vou começar parabenizando o Ednilson pelos comentários dele, porque, entre outras atividades, Ednilson, eu sou advogado, sócio de um escritório aqui em São Paulo, o Almeida Advogados, mas eu também faço parte do Conselho de Curadores da Fundação Dorina Nouville para Cegos, uma entidade que já tem 76 anos e que ajuda os cegos. E atrás de mim tem um calendário em libras, e eu sempre que começo uma apresentação, eu procuro fazer essa descrição de mim mesmo e do ambiente em que estou. A minha pergunta aos palestrantes, Roberta, é no tocante a uma efetiva evolução no que os operadores de turismo, no caso brasileiro, estejam ou não, de fato, experimentando nesse assunto da acessibilidade e na preparação de quem prepara e vende um produto. Me explico melhor. Eu agora não sou mais cadeirante, mas fui cadeirante por 3 anos e eu ainda tenho uma deficiência em uma das pernas. Então, a primeira coisa que eu preciso sempre saber é o tamanho do avião, o local que eu vou poder me sentar, se eu posso escolher uma cadeira no corredor para que eu fique, no meu caso, com a minha perna direita livre. Depois, como é o acesso ao aeroporto, o acesso ao avião, se o acesso ao avião é com finger ou se eu preciso do lift, do AmbuLift, que é uma espécie de um container para cadeirantes para chegar até o avião. Também com relação ao hotel e as principais atividades que eu vou encontrar. E eu confesso, compartilhando com vocês, que no ano de 2020 e 2021 eu não fiz viagens, então eu posso estar desatualizado. Mas até 2019 eu viajava bastante, tanto a trabalho quanto a lazer, e eu nunca encontrei, até 2019, eu nunca encontrei
nem a operadora de turismo, nem a rede de hotel, nem o operador local que pudessem me responder essas perguntas que, para mim, são básicas, de bate-pronto. Sempre que eu pedi essas informações, eles precisaram de uns 2 dias para checar, porque não tinham essas informações. E olha que, em muitos casos, eu procuro, talvez seja um privilégio, eu reconheço, as melhores operadoras, as melhores agências de São Paulo, e não estão preparados. E também as companhias aéreas. Muitas vezes eu pergunto, falo, olha, eu preciso deste lugar e eu preciso saber se vai ser com finger ou se eu preciso pedir o Ambulift, porque não adianta chegar na hora no balcão e pedir que eles não têm disponível. Eu não vejo essa melhoria ainda, queria saber a opinião de vocês. Muito obrigado. Ok, doutor Leonardo. Olha, bem brevemente, essa situação, embora a gente considere que o transporte aéreo é um dos que tem bom preparo para atender passageiros com deficiência, existem muitas lacunas ainda. O primeiro momento é como você fala, comunicar a esse agente, comunicar à companhia aérea da sua condição. Esse é a primeira questão. Segundo, muitas vezes eles dizem sim, eles dizem ok, senhor, estamos preparados para atendê-lo. E, às vezes, acontecem os contratempos na sala de embarque, ou então para você acessar a aeronave, etc. Isso eu creio que, talvez o Cristiano concorde comigo, ainda vamos dizer assim, uma formação ainda ineficiente, eu acho, né? Mas, assim, o primeiro momento é comunicar, aí já vale para o hotel, vale para o transportador, vale para toda a cadeia do turismo. E eles podem, como podem, existem vários casos. Existe o passageiro que é acompanhado com guia, existe o passageiro que precisa de estar com um equipamento de saúde, de tratamento o tempo todo. Então, existem várias condições e há previsão de regulamento para isso. Então, não deixe passar batido, ou seja, exija seus direitos. Perfeito. Cris, você quer comentar alguma coisa? Porque a gente tem 2 mãos levantadas, acho ótimo. Bom, o que o doutor Leonardo falou é de grande valia, realmente. Uma das preocupações que o Ministério do Turismo teve com a cartilha 3, que foi lançada em 2010, aonde ela falava do início, meio e fim de uma viagem, né? O preparo, né? E a pesquisa do perfil do turista, em 2013, também traz essa questão, né? Nós temos uma estrutura ainda precária na questão do trade preparado para este atendimento, né? E uma das observações que eu faço, o Ednilson viaja muito, eu também viajo, já acompanhei equipes de 40 pessoas com deficiência numa logística de sair de São Paulo para Natal, né? E você tem que ter uma equipe técnica no local que te dê esse suporte das vans adaptadas, dos ônibus adaptados. Nós não encontramos ônibus adaptados, embora eles tenham a logomarca do CIA na porta, é uma longa briga dentro de normatização na BNT sobre cadeira de transbordo, onde você retira a pessoa da cadeira, coloca ela na cadeira, sobe. Será que aquele motorista, aquela pessoa está preparado para pegar a pessoa com deficiência no cadeira de transbordo e pôr no primeiro assento do ônibus? Então, existem lacunas. Isso é uma questão atual nossa, né? Mas existem empresas que se sobrepõem com a falta de estrutura de acessibilidade e se sobrepõem com bom atendimento. Perfeito. A gente está em constante movimento, né? A gente está em constante a evolução, aprimoramento, e esses momentos aqui da gente conversar, de a gente expor, falar o que precisa, como que as empresas, a gente costuma falar em governança, stakeholders envolvidos no processo, como que cada um pode ajudar.
Eu não sei quem levantou primeiro, a Luciana, a Rogéria. Rô, eu vou pedir para a Luciana fazer a primeira pergunta. Foi a Luciana que levantou primeiro. Aí, Luciana, fique à vontade. Boa noite a todos. Estava procurando meu microfone aqui, desculpa. Tudo bem? Ednilson Sacramento, a gente é amigo de Facebook, eu acho. É um prazer estar te ouvindo aqui, querido DV, porque eu trabalho muito com DVs, né? E BV também. É muito legal escutar vocês dois, porque eu acho que no turismo acessível, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que escutar exatamente a pessoa. E isso foi pontuado pelo Ednilson. Eu acho que é ela que vai te trazer essa resposta muito bacana, assim, né? Respondendo ao Leonardo, a gente está trabalhando na operadora 2014, a gente abriu aqui no Rio de Janeiro. Quando você fala de hotel e serviços, de fato, a gente leva 2 dias, porque eu não só faço uma pesquisa pelo Google, como eu vou pessoalmente, às vezes. E claro que fica dependendo de e-mail para voltar, levar, trazer foto, nem sempre há uma boa vontade, né? Existe toda uma lei, tudo por trás, mas também a gente tem que ter interesse em fazer a coisa acontecer. Eu pessoalmente, eu vou pessoalmente aos hotéis do Rio de Janeiro e aos restaurantes, aos serviços, e eu me comunico com eles, como a gente voou outro dia de helicóptero com um senhor que tinha acabado de ter AVC, e o embarque e desembarque dele foi ridículo, no mínimo. Então, assim, e a gente escreve, fala, e tem que trazer isso. Não é só ficar reclamando, né? Se a gente também não tem esse canal de comunicação. E aí eu acho que a gente tem que falar, independente de ser PCD ou não. Mas realmente, de fato, quando você faz uma inspeção, você tem que trazer uma pessoa PCD com você. Eu levo um surdo, um cego e um cadeirante, porque, na verdade, no final, o meu relatório é feito através deles e não do meu olhar, porque eu não sou PCD. E eu não tenho nenhum PCD na minha família, apesar de já ter tido um tio cadeirante. E quando a gente fala sobre PCD, a gente está englobando aí uma renca de gente que é físico, mental, né, auditivo, visual, e cada um tem a sua necessidade, ninguém é igual a ninguém, nenhum cego é igual ao outro, assim como, né, eu falo cego, eu estou errada, né, Ednilson? Nenhum deficiente visual. É a intimidade. Pode ficar à vontade, pode falar cego, sem problema algum. Mas é muito legal ouvir vocês. Eu acho que esse papo ele tá sempre à tona. Existem milhões de lives e conversas e rodas de conversa. Eu acho que quanto mais a gente fala e quanto mais informação existe, maior inclusão nisso. Eu costumo falar que nas minhas conferências que eu faço para as universidades federais, se de 300 alunos eu tirar 10 que entenderam o que eu quis dizer e espalhar isso, sucesso total para mim, porque eu consegui passar o recado, né? Posso dar uma sugestão que também é um pedido para vocês do turismo? Com relação ao hotel e aos locais em geral, eu entendo o que você disse, que é preciso fazer uma visita, né? A questão é quando você está indo para um outro país. Por exemplo, eu me lembro de ter ido à Colômbia para um congresso há 2 anos e pouco, e em uma semana as melhores operadoras não conseguiram que as agências locais confirmassem se os hotéis inteiros eram acessíveis e não apenas essa questão do banheiro ou do restaurante. Isso é muito difícil. Mas eu gostaria de dar uma sugestão com relação ao avião. Para quem tem dificuldade de locomoção, você utilizar o Finger no aeroporto que tenha Finger numa quantidade razoável, resolve. Mas a maioria dos aeroportos, e isso especialmente no Brasil, tem mais portões de embarque do que Finger. Então, você muitas vezes vai precisar de escada. E isso muitas vezes é resolvido apenas na hora. Muitas vezes muda o portão de embarque ou de desembarque na hora. E eu entendo isso. Mas o que eu não entendo é a falta de preocupação das companhias aéreas ou dos administradores do aeroporto de preparar um plano B. Porque muitas vezes está preparado... Eu não peço... Às vezes, quando eu vou chegar num aeroporto para fazer o check-in, especialmente em voo internacional, como eu já sei que eu tenho essa dificuldade, eu pergunto, se não tiver Finger, eu preciso que faça a requisição do AmbuLift
porque se for longe eu vou pedir uma cadeira de roda, e uma cadeira de roda para uma pessoa de 1,90 m não é aquela cadeirinha de transbordo que estão acostumados. Não funciona. E, em geral, eles me dizem, não, pode ficar tranquilo que vai ter o finger. Muitas vezes muda na hora e eles não pedem automaticamente o AmbuLift, e aí não adianta você, na hora que chegar no portão, pedir. Então, eu gostaria de deixar uma sugestão ou um pedido. Eu tenho aqui minha grande amiga Rogéria, também participando, que é do setor de aviação. Ela certamente vai me dizer que talvez isso não seja viável, mas eu gostaria de deixar esse pedido e uma sugestão, porque é uma coisa que, para quem é cadeirante ou precisa da cadeira de rodas por alguma razão na hora do embarque, você não é viável subir pela escada ou descer pela escada. É isso, obrigado. Perfeito. Só uma questão antes da Rogéria entrar. Leonardo, obrigada pelas sugestões, sempre bem-vindos, acho que sempre agrega. Luciana, você tocou num ponto muito importante, que é a atitude. Acho que você trouxe isso muito forte em relação... A gente precisa ter atitudes a todo momento. Então, e inclusão é muito mais do que... É muito maior, né? Eu falo, a gente está falando aqui de acessibilidade, está colocando alguns pontos específicos, mas se você for ver, por exemplo, no formulário de entrada de um hotel, se você for ver nos detalhes da inclusão, você tem que ver se a pessoa quer ser chamada de ele, de ela, é muito, muito profundo, e a gente está se adequando a tudo isso. E eu acho que a gente chega lá, é o que eu falei no começo, é um momento a gente está com muita atenção e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é um movimento de esperança e de união, né? Eu não sou pessoa com deficiência, mas aonde eu posso colaborar? Desde que eu tenha atitude, eu vou estar sempre colaborando, né? Então, é isso, obrigada. Eu vou... uma pessoa de muita atitude, que é a Rogéria, queridíssima, vai entrar aqui com a pergunta. Bem-vinda, Rô. Não é nenhuma pergunta, é um comentário, né, justamente sobre isso que acaba de ser dito. Tudo pode ser melhorado, não há dúvida. Sempre é possível melhorar o trabalho, o serviço, aquilo que a gente oferece. Mas eu acho que o Edmilson falou muito bem quando ele disse: você tem que avisar a companhia aérea da sua situação. E como o Leonardo mesmo colocou, né, meu querido amigo, muitos aeroportos não têm a infraestrutura necessária, e mesmo quando eles têm, muda a cada hora mesmo, porque você tem um número de slots, um número de lugares onde você vai parar, mas às vezes tem um avião que teve um problema e não levantou voo, portanto, aquele lugar que seria o seu lugar de pousar não está disponível, e aí você vai pousar no meio do aeroporto mesmo, e vai ter que ser transportado por ônibus. A gente tem estrutura e a gente tem plano B, plano C, plano D, a gente tem um monte de plano. Às vezes não tem a cadeira de roda no aeroporto. E tudo isso gera custo. E tudo que é custo, seguramente, tem que ser repassado para algum lugar. O que eu ia dizer é assim, a gente tem estrutura, a gente tem uma parlamentar, inclusive, muito famosa, ativa demais, que é uma pessoa que usa cadeira de rodas, que voa muito conosco, e a gente tem muitas histórias de êxitos e de problemas que a gente teve em relação a ela, de chegar na hora e o avião parar lá no meio, ela ter que ser carregada nos braços, porque não tinha cadeira disponível. Então, realmente, as coisas acontecem. Uma empresa aérea é sempre uma surpresa a cada segundo, não é nem a cada dia. Antes da pandemia, a gente fazia 1.500 voos por dia no mundo. Só no Brasil, 750. Agora, a gente ainda não atingiu o patamar de 2019, mas a gente está chegando lá e sempre é um grande desafio. O nosso pessoal é treinado para esse tipo de coisa, não só treinado para atender, como atender em situação de emergência. Por isso que aquelas cadeiras que são cadeiras de emergência, que são as maiores, que a gente consegue esticar a perna, não podem ser ocupados por pessoas que podem eventualmente precisar de uma assistência, porque ali justamente você precisa de alguém que possa ajudar na hora de uma ocasião como essa. E a gente tem histórias lindas de premiar funcionário
que, por exemplo, em face de uma criança autista que não queria voar, que estava com medo de entrar no avião, a nossa atendente subiu ao avião e foi para Manaus, de São Paulo, segurando na mão da criança, porque a criança disse que só iria se ela fosse junto. E a moça deixou de ir para casa naquele dia, avisou a família, olha, não me esperem que eu estou indo para Manaus. E ficou todo mundo, como? E aí ela foi, e várias outras histórias. História de pessoa que se jogou no chão, não conseguia levantar, e o nosso funcionário foi lá, deitou no chão junto e falou, vou ficar aqui com você até você se acalmar. Quando a pessoa se acalmou, então ele levantou. Tem muitas histórias de êxito. Essas não vão para o jornal. Essas não aparecem, só aparece aquilo que não deu certo. Quer dizer que é perfeito? Não, nada é perfeito. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado. E agradeço aqui as sugestões. Mas sempre a gente tem que ver que existe uma questão chamada custo e existe uma questão chamada estrutura. Muitas vezes você tem a estrutura, mas você não tem cadeira suficiente. A gente faz transporte da seleção paralímpica. Então, tem de tudo, assim, de todo tipo de pessoa com deficiência dentro do avião, e a gente dá conta, e a gente transporta. Por isso, é isso, pode melhorar, a gente aceita sugestões, mas eu acho que a chave está aquilo no que o Edmilson falou. Se a gente sabe que a gente tem uma pessoa com uma necessidade especial, a gente se prepara para dar um bom atendimento para todos os nossos clientes. É isso. Perfeito. Rô, você traz uma riqueza de detalhes, obrigado por compartilhar experiências aqui. Eu acho que essa troca é muito rica. E a gente está, é aquilo que eu falei, né, em constante movimento. Pontos positivos sempre tem, a melhorar também. Você trouxe um outro ponto, que é o olhar do humano, né? A gente, na pandemia, ficou muito falta de contato dessa questão humana. Então, você trouxe aí um pouco do olhar humano. É uma atitude humana, colaborativa, olhando na mesma direção, muitas vezes voluntário ou não. A gente sabe que orçamento e é difícil tanto para privado, para público, sempre os olhos nisso. Mas, olha, a gente já são 8h10, eu não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo aqui, são 4 minutos de vídeo. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, eu quero que fiquem à vontade, dá tempo de fazer mais uma pergunta. Se o Ednilson, a Cris querem fazer algum comentário, e aí depois a gente fecha com as palavras finais, ou uma palavra final que define o encontro para a gente aqui nessa roda de conversa. Ninguém? Ficou todo mundo quietinho. Tem certeza, gente? Isso aí é para a vida toda, hein? A Luciana está com a mão levantada. Não sei se ainda está levantada do anteriormente ou se ela quer fazer... Ô, Luciana, comigo acontece. Eu levanto e depois não sei como faz para baixar. Ainda estou aprendendo, mas tudo bem. Se você me permite, Roberta, assim, a minha sensação é de que nós tivemos muito pouco tempo. Eu acho que a gente tem muito mais coisa para discutir, mas nós não temos todo o tempo do mundo, né? Então, eu acho que o grupo cumpriu, mais uma vez, um papel importante de trazer esses temas para as pessoas, né? E numa pequena sensibilização, né? Porque os temas são muito vastos, tá? E como o Rogério acabou de falar, são vários fatores aí, e é lógico, né? Você imagina um carnaval, você imagina um festival onde chegam dezenas de pessoas, mas eu acho, Rogério, só me reportando ao que você falou, esses bons exemplos, essas boas práticas devem ser parte da comunicação da empresa. Ou seja, a assessoria de comunicação precisa trabalhar para além da crise, né? Que às vezes a gente ouve e vê a intervenção da comunicação de determinadas empresas na crise, né? Então, temos que resolver essa questão, entra aquela comunicação. Mas eu acho que é importante que pessoas com deficiência apareçam
nas peças publicitárias das empresas, não só das empresas aéreas, mas de todas, não é? Quer dizer, você tem um hotel, por que não na sua mídia você dizer, sei lá, fala como fulano esteve aqui, e pega o depoimento dessas pessoas. Então, isso também ajuda a quebrar o gelo, ajuda também a quebrar certas imagens, né? Porque, de fato, a gente tem uma imagem, muitas vezes, distorcida de um prestador, de uma prestadora de serviços, exatamente porque esses casos não, vamos dizer assim, não aparecem, né? Então, aí fica a dica, e eu já agradeço mais uma vez ao Indesg pela oportunidade. Eu acho que senti assim tive uma sensação de que isso aí deveria virar calendário, viu? Não só com esse tema, mas com outros. É isso, Roberto. Colocar no planejamento estratégico aí para os próximos anos. Como um grupo que fala de governança, a gente já está se preparando para o cronograma, para a programação. Obrigada. Eu sei que a Cris também quer falar, já aproveito para as palavras finais da Cris. E é isso, eu também estou sentindo coisas muito positivas, é aquela esperança que eu senti no começo, estou sentindo agora no final do nosso encontro. A gente está tentando fazer uma coisa dinâmica mesmo, porque quanto mais participação, mais perguntas, eu acho que fica mais enriquecedor do que aquele, eu digo, todos os formatos, desde que a gente faça acontecer, são bem-vindos, né? Mas o formato de roda, para mim, eu acho que funciona mais do que só palestra. Então, Cris, por favor, dê suas palavras. Já está anotado, acho que a gente vai fazer um Indesg acessibilidade e o Indesg, mas a gente está todos convidados, né? E para a gente trazer mais temas. Cris, por favor. Falando, né, dos cases positivos, Rogéria, a sua fala foi muito importante, porque a gente sempre ouve falar é ruim, é isso, é aquilo, e você não ouve falar das questões positivas, né? E o bom atendimento, às vezes, ele supera a falta de recursos, a falta de estrutura, né? Eu queria trazer só o exemplo do Hotel Campo dos Sonhos, em Socorro. No ano de 2019, os 4 hotéis da rede atenderam 7.255 pessoas com deficiência. Essas pessoas, multiplicando por 2 ou 3 acompanhantes, né, é um fator relevante para o empresário José Fernandes Franco. E ele fala que a acessibilidade foi um marco diferencial da adequação dos hotéis para atendimento, né, e não só a questão da pessoa com deficiência, do idoso, dos pets, que agora está sendo uma referência também nos hotéis. Durante a pandemia, né, 2020, 2021, o hotel atendeu 1.900 pessoas com deficiência em 2019, 2020 e 2021, 2.900 pessoas. Então, assim, é uma referência, né? Então, assim como a Rogéria falou do case positivo, nesse hotel, você vai lá, você planta uma árvore com o nome da sua família e você volta anos e anos e você vai olhar lá o que você plantou, a sementinha que você fez dentro daquele equipamento turístico. Então, é isso que eu queria falar. E agradecer, né, a oportunidade de trazer esses fatos relevantes para vocês. Obrigada. Me sinto saindo, a gente está encerrando aqui o ciclo. Daniel, só curiosidade, não vamos passar o vídeo, aí você deixou aqui no chat, é isso? Isso, a gente não vai, eu não sei como liberar o áudio aqui do vídeo, então a gente vai... E a gente pode colocar no grupo do Indesg e Telegram também. Isso. Já coloquei, Roberta, está aqui no chat para quem quiser, quem não estiver participando lá do grupo pode pegar aqui no chat, e quem estiver lá no grupo já está também o vídeo, tudo certinho, tá? E quem quiser participar do nosso grupo no Telegram, o link eu já coloquei também aqui no bate-papo. Nossa, tava com saudade da sua voz, Van. Ficou quietinha, e você falante assim como eu, Rogéria, Leonardo. Se depender de nós aqui, alguns administradores, isso aqui vai até amanhã.
mas eu queria falar algumas palavras aqui, quem quiser escrever no chat para a gente ser mais objetivo, as palavras que está levando aqui, né? Eu levo atitude, esperança, o Leonardo trouxe consciência aqui, eu trago movimento, né? Movimento positivo também. Então, quem quiser escrever ou falar algumas palavras que está levando aqui do nosso encontro, eu me sinto saindo do encontro maior do que eu entrei em relação ao conhecimento, e agradeço imensamente cada um de vocês que investiu o tempo, somos todos voluntários, todos apaixonados por esse tema, todos olhando na mesma direção. Eu me senti abraçada, acolhida, em casa nessa roda, e eu tenho muito a agradecer. Cris, Raquel, eu te conheci hoje, incrível, obrigada pela sua disponibilidade, ela foi super rápida, a gente perguntou, no mesmo dia ela falou ok. Ednilson, Van, Daniel, Rogéria, todos que estão aqui, Miriam, Rafael, e a gente espera vocês nos próximos. Alguém tem alguma palavra que eu não trouxe aqui, que queira escrever ou falar? Sustentabilidade sempre. Perfeito. Perfeito. Que é muito mais só do que o ambiental. Sustentabilidade é uma visão muito maior do que a gente... Parece uma palavrinha pequena, mas o que tem por trás, um olhar além, é incrível. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Que vocês durmam refletindo e acordem muito mais felizes e positivos, esperançosos para os nossos próximos passos e dia de amanhã. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, gente, boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite a todos.